Boa noite, irmãos. Vamos expor a palavra do Senhor hoje, dando continuidade ao livro de Esdras, né? O livro de Esdras que trata da reconstrução de Jerusalém por meio dos judeus. O livro de Esdras está lá no Antigo Testamento e ele fala dessa trajetória onde uma leva de judeus então foram levados cativos de Jerusalém para a Babilônia durante o reinado do rei Nabucodonosor, rei da Babilônia, e em um determinado momento, cumprindo a profecia do Senhor, levantou-se um novo reino, o reino persa, né, na figura do rei Ciro. E o livro de Esdras começa justamente falando sobre o cumprimento dessa profecia. Então é levantado um novo reino, o reino persa, e por meio da profecia do profeta Jeremias é cumprido aquilo que Deus então tinha determinado. O rei Ciro permite que os judeus que foram levados cativos lá no passado para a Babilônia, eles então retornem a Jerusalém para reconstruir ou reedificar a cidade, porque a cidade tinha sido devastada pela invasão babilônica. Então, o livro trata, né, dessa volta desses judeus. Eu sempre contextualizo porque sempre tem pessoas novas que estão nos assistindo e que irão assistir esse vídeo, então é importante fazer essa contextualização. Na quarta passada, nós então expomos o verso 1 e o verso 2 do capítulo 5. Né? No capítulo 4, essa obra é interrompida, eles retornaram, reedificaram o altar, e a obra então é interrompida, porque começou a oposição aí no capítulo 4, e o capítulo 4 termina dizendo que a obra cessou. E o capítulo 5 começa falando sobre Deus, então falando por meio de dois profetas, o profeta Ageu e o profeta Zacarias, e o povo então retoma novamente os trabalhos que até então estavam parados. E hoje nós vamos ver o verso 3 e o verso 5, que fala justamente sobre dois pontos, sobre a oposição à obra de Deus e sobre a mão do Senhor. Então é esses dois pontos que irá falar o verso 3 do verso 5. Então Esdras, capítulo de número 5, verso 3 ao verso 5, diz assim a palavra do Senhor. Naquele tempo vieram ter com eles Tatenai, o governador da região do oeste do Eufrates, e Setar-Bozenai e seus companheiros, e lhes perguntaram: quem vos deu ordem para edificardes esta casa e restaurar este muro? Também lhes perguntaram: quais são os nomes dos homens que constroem esse edifício? Verso 5. Os olhos de Deus, porém, estavam sobre os anciões dos judeus, de modo que eles não os impediram, até que o negócio chegasse a Dário e viesse a resposta por meio de carta sobre isso. Então, o que trata esses versículos? Esses versículos tratam justamente sobre a continuidade da obra do Senhor. Então a obra tinha parado, a reconstrução da cidade tinha parado. Então o capítulo 5 fala que foi retomados os trabalhos mediante a palavra, a profetização do profeta Zacarias e do profeta Ageu, que encorajou ao povo, deu ânimo ao povo, né? Lembrou o povo, né, das suas falhas, dos seus defeitos. Lá Ageu capítulo 1 trata sobre isso, e o povo então é despertado para retomar o trabalho. E logo que esse trabalho é retomado, logo os opositores à obra do Senhor chegam e já perguntam por que eles voltaram. Porque, se você ler o capítulo 4, você vai ver que o rei mandou parar, né? O rei Artaxerxes fez com que eles parassem. Aliás, né, esse rei deu ordem para que o povo parasse de edificar. Está aí, capítulo 4, verso 7, né? Aí o rei Artaxerxes fez com que eles parassem. E agora eles retomaram o trabalho. Logo que eles retomaram o trabalho, os opositores, né, quer dizer, as pessoas que estavam responsáveis por aquela região, viram que eles tinham retomado o trabalho em que o rei tinha dado ordem para que eles parassem. Então o contexto é isso, né? Eles retomaram o trabalho, e logo que retomaram o trabalho, os opositores foram muito hábeis, foram rápidos e chegaram para o povo judeu e perguntaram: por que vocês voltaram a edificar? Ou seja, o rei já não tinha dado ordem para vocês pararem? Por que vocês estão reconstruindo novamente? Por que a obra que estava parada, a mando do rei, voltou? Então esse é o contexto, né? Os opositores chegam e perguntam por que o povo judeu
retomou o trabalho, se a ordem do rei é para que eles parassem. Então, por isso que esses versículos falam sobre a oposição e sobre a mão do Senhor, porque o capítulo 5 diz, né, que os obras do Senhor, quer dizer, que a providência de Deus estava sobre eles e eles não pararam, mas eles continuaram, até que os governadores ali do rei enviassem novamente para o rei outra carta, né, para que ele soubesse que as obras retomaram, né, sem a permissão deles. Isso os governadores, né, assim pensavam. Então, nós vamos falar justamente sobre a oposição e a mão de Deus, né, que aqui é dito como os olhos do Senhor, quer dizer, a providência do Senhor estava sobre o povo de Deus. Então, praticamente esses dois pontos. Uma das coisas que nós podemos notar é que os opositores à obra de Deus, né, e principalmente o seu progresso, sempre estão alerta e espertos. É só você olhar nesses versículos que nós lemos, né? Quer dizer, a obra estava parada, ela tinha paralisado. E logo que os irmãos judeus começaram a edificar novamente a obra, quer dizer, deram continuidade à obra, os opositores estavam extremamente alertas. E eles não esperaram muito tempo, não. Quando eles retomaram os trabalhos, eles chegaram: opa, quem foi que deu ordem a vocês para que vocês retomassem os trabalhos? A obra estava parada a mão do rei. Quem foi que deu permissão a vocês? Quem foi que deu autoridade a vocês para fazerem isso? Então, uma das coisas que nós podemos notar nesses versículos é que os opositores à obra do Senhor estão sempre alerta. Então, perceba que o povo de Deus muitas vezes não está alerta. Perceba que o povo de Deus muitas vezes não está esperto, não está ligado, né, na linguagem nossa popular. Mas eles estão extremamente ligados, vigilantes, né? Deus em Cristo várias vezes nos disse isso, para que nós sejamos vigilantes, para que nós possamos orar e podemos vigiar. Quer dizer, que uma pessoa de Deus, ela está sempre alerta, olhando para as coisas da vida, olhando para a sua vida espiritual, né? Então, assim a Bíblia nos alerta. E é interessante que os nossos opositores também estão assim. Os opositores à obra de Deus estão alerta. Qualquer progresso do reino, eles estão ali próximo. Você vê por esse texto, né? Então, essa pergunta que eles fazem é muito interessante, né? Essa pergunta: com que autoridades vocês estão fazendo isso? Ou seja, quem foi que deu ordem a vocês para que vocês retomem novamente a obra? Interessante que isso nos lembra Jesus Cristo, né? Lá em Lucas capítulo 6, verso 7, a Bíblia diz que os mestres da lei, os fariseus, estavam sempre observando Jesus. Eles estavam sempre alerta ao ministério de Jesus. Inclusive fizeram essa pergunta a ele, né? Fizeram essa pergunta a Jesus: com que autoridade você faz essas coisas? Com que autoridade você faz esse milagre? Fizeram essa pergunta a Jesus, e Jesus também fez outra pergunta a eles que eles não responderam, e Jesus fez assim: pois eu também não respondo vocês. Então isso lembra muito o ministério de Jesus, né? Porque os adversários de Jesus estavam sempre observando ele, cada passo que ele dava, estavam sempre alerta. Inclusive lá no episódio de João capítulo 8, eles trouxeram uma mulher adúltera para testar Jesus, né? Pegaram uma mulher adúltera, aquele episódio que você e eu conhecemos, e disseram: mestre, essa foi pega em adultério, a lei de Moisés manda a gente apedrejar. E você, o que você diz? Né? Então, eles estavam sempre tentando pegar Jesus. Eles sempre estavam alerta, né? Os nossos adversários sempre estão alerta. Nós podemos até relaxar na nossa vida espiritual. Nós podemos até não ligar muito para a nossa vida espiritual, para o nosso ministério, para a nossa família, né? Para a nossa vida familiar ou a nossa vida de comunhão com Deus. Nós podemos até relaxar, mas a Bíblia sempre coloca que os nossos inimigos estão ao redor, buscando a quem possa tragar. Então estão sempre alerta, ligados. Então, muitas vezes nós temos que aprender com ele. Isso está na Bíblia para que nós possamos ver, né, que não há brincadeira na nossa vida espiritual. Não há brincadeira na vida espiritual. Então, muitas vezes, né, esses homens estão nas Escrituras para mostrar como eles estão alerta, como eles estão ali justamente, né, ligados. Então, muito interessante. Eu achei isso muito interessante na leitura que eu estava fazendo sobre esse texto. Como bastou a obra iniciar, se você ler, está aí no verso 1 e 2, a obra iniciou, ela voltou novamente. Mas logo no 3, o versículo já diz que eles chegaram junto àqueles que estavam edificando e perguntaram: quem foi que deu ordem a vocês? Então percebe como eles estavam extremamente vigilantes, né? Esse homem que nos é dito, né, que é o governador,
Tatenai, né, ele era o governador, quer dizer, ele era aquele que representava o rei naquela região ali de Judá. Né? Ele pode nos ensinar pelo menos 3 lições. Primeiro, é que ele era um homem extremamente alerta. Ele estava observando tudo. Tanto é que a obra retornou e ele já chegou junto. Né? E isso falta muitas vezes para nós, povo de Deus, estarmos alerta, percebendo as coisas. O que acontece com a nossa família? O que os nossos filhos estão vendo? O que nós estamos vendo? Como está a igreja? Como está a obra? Como está um irmão do nosso lado? Como está a pregação? Como está o evangelismo? Como está a nossa edificação? O progresso espiritual de nós, da igreja, dos nossos irmãos, dos nossos filhos? Enfim, estar alerta, observando essas coisas. Esse homem nos ensina isso. Ele estava extremamente alerta. Ele não era um governador que não estava nem aí. Ele estava ali alerta. Tanto é que o povo de Deus retornou e já chegou junto. Quem foi que deu ordem a vocês? Né? Então, perceba que é aquela ideia de que houve um problema, ele já chega junto e resolve. Houve um problema ali na administração do reino, ele já chega junto e diz assim, opa, vamos resolver aqui. Né? Então, isso é uma característica que muitas vezes falta ao povo de Deus. Ou seja, estar alerta. E houve um problema, algo que você vê que aquilo vai causar problema, que vai trazer prejuízo espiritual, ou em qualquer ordem de sentido, você está ali alerta. E já chega junto e já resolve de uma forma sábia, né? Então, esse homem, ele nos ensina a estar alerta. Esse governador pagão também nos ensina a ter discernimento. Porque olha o discernimento que ele teve. Houve uma ordem para que os judeus parassem. Os judeus pararam a obra. E ele, então, o governador, está responsável por aquela região. E os judeus voltaram. Então, logo, ele disse assim, olha, isso aí não é algo bom para ele. Ou seja, porque ele sabia que se os judeus edificassem a obra, né, ele sabia que aquilo poderia trazer perigo ao reino, que aquilo poderia colocar, inclusive, levar ele a perder o seu emprego, o seu cargo. Então ele teve um discernimento, de dizer assim, opa, por que vocês estão edificando essa obra? O rei deu uma ordem para parar, eu represento o rei aqui. Então ele teve um discernimento. É outra característica importante para o povo de Deus, o discernimento, saber discernir o bem do mal. Isso é importantíssimo para que todos nós tenhamos discernimento. Saber que aquela coisa não vai acabar bem. Saber que aquilo pode trazer prejuízo. Saber que aquilo pode trazer perca. Saber que aquilo vai causar dano espiritual no relacionamento, na nossa comunhão com Deus. Ter o discernimento. A gente vê muito o apóstolo Paulo falando sobre isso, né? Sobre nós fugirmos da aparência do mal. Termos o entendimento, o discernimento espiritual. Então esse homem tem discernimento. E outra coisa que esse homem tem é zelo. Né? Zelo pelo reino do seu rei. Esse governador, né, tem esse nome um pouco estranho, né? Tatenai, ele teve um zelo muito grande. Por quê? Porque Tatenai sabia que os judeus estavam impedidos de reconstruírem, de retomarem os trabalhos. E como eles retornaram, eles disse assim, opa, peraí, por que vocês estão fazendo isso? Houve uma ordem para que vocês não continuassem. Então ele demonstra aqui zelo. Zelo pelo seu rei, né? Que é o rei Dário, que está reinando aí sobre a Pérsia. Então ele teve zelo e ele escreve uma carta imediatamente para o rei. Olha, eles retornaram ao trabalho. Ou seja, ele tem zelo, ele tem cuidado pelo reino do seu rei. Então isso é uma característica que todo cristão deve ter. Zelo. Por quê? Pela sua vida espiritual. Por isso que ninguém negocia as verdades bíblicas, a gente não deve negociar a nossa intimidade com Deus. Jesus comparou o reino de Deus como uma pérola, né? Uma pérola extremamente preciosa que não está para ser negociada, que nós guardamos, como um tesouro que nós escondemos. Então, o zelo pela obra de Deus, isso os líderes, nós como igreja do Senhor, deve ter demais, zelo pela obra. Eu sempre dou o exemplo, por exemplo, de algo que você tem em casa, uma casa, um objeto, um brinquedo, uma moto, um carro, e você tem então tem aquele zelo. Por que isso? Porque você gosta daquilo, você quer que aquilo dure. Então a obra do Senhor é sempre assim, né? O zelo diz muito sobre o que nós entendemos, qual é o valor do reino para a gente. Se nós zelamos pelo crescimento espiritual da igreja, pelo nosso crescimento, pelo crescimento da nossa família, se nós zelamos pela nossa salvação, então nós vamos cuidar dela. Se nós zelamos
pela palavra de Deus, então nós vamos fazer com que a palavra se cumpra, com que nós possamos obedecer à palavra de Deus. Então, o zelo diz muito. Este homem mostra zelo, porque ele sabe que aquilo poderia atrapalhar o reino. Tem um homem na Bíblia, que eu quero ler com os irmãos, Judas. Se você puder abrir, Judas está lá antes de Apocalipse. Você vai ao último livro da Bíblia e volta, você tem a carta de Judas. Judas é alguém que teve zelo pela igreja, um modelo. Então, por que eu digo zelo? Porque olha como o zelo nos leva à interferência. Judas, capítulo 1, só tem um capítulo, diz assim: Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados queridos em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo, misericórdia, paz e amor vos sejam multiplicado. Verso 3. Amados, enquanto eu empregava toda a diligência para vos escrever acerca da salvação que nos é comum, senti a necessidade de vos escrever, exortando-vos a batalhar pela fé que uma vez por todas nos foi entregue aos santos. Pois certos homens se infiltraram descaradamente, os quais desde há muito estão destinados para este juízo. Esses ímpios que convertem em dissolução a graça do Senhor e negam o nosso Senhor único, soberano, Jesus Cristo. Por que esse homem, esses versículos podem ser aplicados a gente como alguém que teve justamente essas características? Estava alerta, teve discernimento e teve zelo. Então, alerta, discernimento e zelo. Ele está escrevendo à igreja de Deus e ele diz assim: amados, eu queria escrever a vocês sobre a salvação que nos é comum. Mas eu percebi que no meio da igreja está se infiltrando falsos mestres. E eles estão pregando falsos ensinos. Então eu quero escrever para combater esses falsos ensinos. Ou seja, além de estar alerta, porque ele percebeu que os falsos ensinos estavam sendo disseminados pelos falsos mestres, ele teve o discernimento. Discernimento de quê? Saber que era muito mais necessário naquele momento escrever para combater os falsos ensinos do que escrever sobre a salvação. Então esse é o discernimento, e saber que aqueles falsos ensinos iriam prejudicar a igreja. Então aqui ele demonstra não só estar alerta, como discernimento, como ter zelo. Zelo por saber que era muito melhor naquele momento combater os falsos ensinos do que escrever sobre a salvação. Então perceba que essas características estão em Judas, e isso deve estar no coração de todo cristão. Estar alerta, saber como estar as coisas à sua volta, espiritualmente falando. É isso que eu estou querendo dizer. Também em todos os outros sentidos. Ter discernimento. Ter discernimento. Não é ter a boca aberta, como diz o outro, nessa expressão, de uma pessoa que não está nem aí, não sabe nem o que está passando, o que está, ou muitas vezes sabe e se finge de que não está sabendo. Mas ter zelo, ter discernimento pela vida espiritual sua, pela sua vida, pela vida da nossa família, pela obra, pelo ministério, pela igreja, pelos irmãos, pela comunidade. Então estar alerta, ter discernimento e ser cuidadoso. Isso é características do povo de Deus. Este homem, governador, embora pagão, teve isso. Por isso que nós podemos aplicar isso ao nosso coração. Por isso que nós podemos trazer isso para a nossa vida. Então, esse zelo e esse discernimento é algo importante. Você que não é da igreja, você que não confessou Jesus Cristo como Senhor, como único e Senhor Salvador da sua vida, isso também é necessário para você. Porque a Bíblia diz que o Deus desse século, ele cegou o entendimento dos homens para que não vejam a luz da glória do Evangelho de Cristo. Então, há um sistema que é controlado muitas vezes pelo próprio diabo, que leva você a se afastar de Deus, que inclusive convence a você, muitas vezes, que não é necessário, que o Evangelho não é urgente, que o pecado não é grave, que o inferno não existe, que qualquer religiosidade, qualquer religião lhe leva a Deus, que você já está em Deus. Então certifique-se disso, abra os seus olhos, tenha discernimento sobre isso. Essa palavra também, com certeza também é para você. Então aqui mostra a oposição à obra de Deus, O apóstolo Paulo, por exemplo, eu coloquei aqui, o apóstolo Paulo era um homem extremamente zeloso e que tinha discernimento. Basta você ver, o Paulo então funda as igrejas, e quando ele detecta qualquer
erro na igreja ou quando é necessário uma intervenção, ele então escreve uma carta e manda, né? Então é alguém que tem zelo, alguém que tem discernimento, ok? Então, os opositores à obra de Deus. Mas o que eu quero finalizar com os irmãos é quando eu leio o verso 5, né, que fala que os opositores não chegaram e perguntaram ao povo por que eles estavam edificando, e o verso 5 diz que os olhos de Deus, porém, estavam sobre eles, e eles então deram continuidade à obra de Deus. Então eu posso dizer o seguinte, que para cada frente de oposição dos nossos inimigos, dos inimigos do reino de Deus, né, Deus tem uma estratégia de batalha. Deus então está lá. Então eles foram lá e perguntaram por que eles voltaram a edificar a obra, mas a Bíblia diz que os olhos de Deus estavam sobre eles, ou seja, a mão do Senhor estava sobre eles, e eles continuaram a obra de Deus. Isso é maravilhoso. Por quê? Porque os olhos de Deus estão sempre sobre os seus filhos. Os olhos de Deus estão sempre sobre aqueles que fazem a obra, sobre os cristãos. A Bíblia fala justamente que todas as coisas cooperam para o bem e para o propósito de Deus. Davi fala lá no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então, sobre a palavra do profeta Ageu, sobre a palavra do profeta Zacarias, eles retomaram a obra. Os opositores chegaram lá e eles continuaram a edificar. Por quê? Porque eles sabiam que a mão do Senhor, os olhos do Senhor estavam sobre eles, que a providência do Senhor estava sobre eles. Por isso que isso deu ânimo a ele, né? 1 Pedro, capítulo 3, verso 12, diz: os olhos do Senhor estão sobre os justos. Então nunca esqueça disso, que os olhos do Senhor estão sobre a sua igreja, os olhos do Senhor estão sobre o seu povo. Por isso que mesmo diante da dificuldade, mesmo diante do desânimo, muitas vezes da falta de fé, nós então continuamos sobre a palavra de Deus. Eu lembro daquele episódio que Pedro então pescou a noite toda, e Jesus então entrou no barco e disse: vamos novamente voltar ao mar, jogue sua rede. E Pedro então disse assim: mestre, nós pescamos a noite toda e não pegamos nada. Mas Pedro disse assim: mas sobre a tua palavra eu vou lançar as redes. E nós sabemos que as redes, né, voltaram cheias de peixe. Então muitas vezes é sobre a palavra do Senhor. Nós não olhamos, não conseguimos ver esperanças nas circunstâncias, nos ambientes, mas sobre a palavra de Deus nós então conseguimos progredir. Esses homens, mesmo diante da oposição, mas sobre a palavra de Deus, profetizada pelos profetas, eles então deram continuidade à obra. Então muitas vezes a única coisa que nós vamos ter é a palavra de Deus, e ela será suficiente para que nós possamos continuamos pregar, continuamos ser santos, mesmo que as pessoas não queiram saber de Deus, os nossos familiares, os nossos amigos, ninguém queira saber de Deus, mas nós então somos chamados a progredir, a continuar na palavra, a continuar buscando a santificação, sem a qual nós não veremos a Deus, a sermos justos, buscarmos imitar a Cristo. Ou seja, muitas vezes o que nós vamos ter, a única coisa que nós vamos ter de aliado da gente, dentro da casa da gente, é a palavra. Muitas vezes o que nós vamos ter de aliado da gente é a palavra. Seja dentro de casa, na igreja, na escola, no nosso trabalho. Mas eu lhe digo, ela é suficiente. Continue obedecendo a palavra, buscando a palavra de Deus. Então, eles continuaram sobre a palavra de Deus. Então, muitas vezes será feito de forma... as dificuldades vão aparecer. Perceba que o povo de Deus estão fazendo a ordem de Deus, né? Estão continuando aquilo que Deus então chamou eles para fazer, e logo aparece a oposição. Mas mesmo assim eles vão continuar. Assim também é na nossa vida. Aparecer dificuldades, problemas, né? Nós vamos ser muitas vezes abatidos pelo desânimo, pela ofensa de alguém, pela perseguição de alguém, pela falta de encorajamento, mas vamos continuar, né? O profeta Isaías, lá no capítulo 59, diz que a mão do Senhor, ela não está encolhida, né? Para que não possa salvar. Então, essa é uma pergunta importante, né? A grande resposta se nós estamos em Cristo, se nós estamos em Deus, a mão do Senhor sempre está conosco. Eu faço uma pergunta para você, por exemplo, que não é da igreja, né? Você está em Cristo? Você recebeu Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida? Leia depois lá Efésios capítulo 1, que fala sobre todas as bênçãos que nós temos quando nós estamos em Cristo. Então a grande pergunta é: você está em Cristo?
Se você está em Cristo, aquelas bênçãos todas se aplicam a você. Por isso que se você está em Cristo, né, permaneça em Cristo. Olhe para a palavra. Busque ser obediente a Deus. Busque caminhar junto com Deus. Se você não está em Cristo, venha para Cristo. Confesse Ele como único e suficiente Salvador da sua vida. E então os olhos de Deus estarão sobre você. Que Deus possa nos abençoar. Vamos orar. Bendito Deus e Pai, nós te louvamos em Cristo. Que o Senhor abençoe essa palavra e abençoe a finalização desse culto. Que a tua misericórdia nos guarde. Nós rogamos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.